e vamos entrar no nosso tema do dia, seguindo no nosso estudo sobre os 10 mandamentos, tá bom? Sempre gosto de falar, porque a cada dia eu vejo mais pessoas novas. Vi uma pessoa, acho que Jardilene, né, que comentou que tá pela primeira vez ao vivo. Que legal, seja muito bem-vinda. Que bom que deu certo. Eu sei que as pessoas ficam felizes de quando conseguem vir ao vivo, então eu fico feliz de dar as boas-vindas também para quem faz questão de dizer aí que tá pela primeira vez. A gente está estudando os 10 mandamentos a partir do relato de Êxodo 20, né, da Bíblia, e também do livro Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer, do Kevin DeYoung, publicado pela editora Vida Nova. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso momento aqui, entrando no 5º mandamento. E o mandamento de hoje, o 5º mandamento, ele é, na verdade, um mandamento curioso. Porque eu não sei quantos de vocês vão lembrar disso, mas lá no primeiro primeiro episódio lá da série, eu disse que os 10 mandamentos, eles têm sido historicamente divididos em 2 tábuas. Uma em que o relacionamento do homem com Deus é alinhado e outra em que se fala sobre o relacionamento com o próximo. Então, 10 mandamentos, 2 tábuas, uma falando sobre como nós nos relacionamos verticalmente, ou seja, nós e Deus, e depois, com isso em perspectiva, isso alinha também a forma como a gente se relaciona com o próximo. Então, a gente já viu a primeira parte, em relação ao homem e Deus. E aí, quais são os mandamentos? É claro, os primeiros, né? Os 4 primeiros. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do teu Deus, do teu pai, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que são os mandamentos todos que estão aqui na primeira plaquinha, que eu acho que da distância aí vocês não conseguem ver. Mas aí vem o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E os seguintes, não matarás, não adulterarás, etc, 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 que a gente vai ver um por semana até o final da série. E pode até parecer que honra teu pai e tua mãe já é explicitamente uma ordenança que é voltada para o relacionamento com o próximo, mas na verdade, honra teu pai e tua mãe funciona aqui também como uma transição. Uma transição por quê? Porque ele começa, a partir do momento que ele deixa de falar explicitamente do relacionamento homem-Deus, ele começa falando de pai e mãe. E isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Como tudo na Bíblia, essa ordem, ela segue um propósito. Honrar pai e mãe como primeiro relacionamento depois do relacionamento com Deus, com o qual nós devemos nos preocupar. Honrar o pai e a mãe é o primeiro relacionamento, depois do nosso relacionamento com Deus, com o qual nós devemos nos preocupar e honrar. E o Kevin DeYoung, na verdade, fala que se o primeiro mandamento, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, ele é a base para os demais e a base para os outros mandamentos que falam sobre o relacionamento com Deus, né? Ou seja, a base para a primeira tábua, né? Esse mandamento, o 5º, honra teu pai e tua mãe, ele é a base para o que vem a seguir também. Ou seja, se você não honra o teu pai e a tua mãe, você vai ter dificuldades de seguir os próximos mandamentos também, porque é o ponto de partida para você se relacionar com o próximo de maneira adequada, é você se relacionar bem com o seu pai e sua mãe. Relacionar bem no sentido de honrar, e a gente vai entender bem o que isso significa. Ou seja, honra teu pai e tua mãe, ele é o alicerce sobre o qual o amor ao próximo, o nosso relacionamento com o próximo é construído. Nosso relacionamento com os nossos pais, ele molda todos os outros relacionamentos. A nossa relação é moldada por meio disso. A gente aprende por meio dela o que é ter alguém com autoridade sobre nós. A gente aprende a ouvir as pessoas. A gente aprende a honrar as pessoas e a fazer coisas que muitas vezes nós não queremos fazer. A gente aprende isso com os pais, por meio do relacionamento que temos com os pais. Porque eles têm a palavra final sobre nós, a gente tem que confiar que os nossos pais, e aqui eu tô falando essencialmente na infância e adolescência, né, esse processo de honrar e que envolve principalmente obediência, a gente tem que confiar que os pais sabem mais, né? E aí o Kevin DeYoung cita Agostinho, se alguém deixa de honrar os seus pais, haverá alguém que ele respeite? E você pode perceber, e eu tenho percebido isso ao longo de anos na docência com jovens universitários, que
esse relacionamento, ele não é determinante, a gente não tá falando de uma coisa determinista aqui, de forma nenhuma. A graça de Jesus faz com que relacionamentos destruídos gerem, pela graça de Deus, filhos bons, e a gente sabe que pais bons, muitas vezes, os filhos vão fazer escolhas erradas. Mas, da forma como funciona, realmente, se alguém deixa de honrar os seus pais, a gente pode perceber que existe uma grande chance de que essa pessoa, se não honra o pai e a mãe, ela não vai honrar e respeitar autoridade nenhuma. Ela não entende a autoridade do professor, ela não entende a autoridade de governantes, ela não respeita os mais velhos e ela não entende a autoridade. E isso começou a partir da decisão deliberada de negligenciar honrar o pai e a mãe. Claro que também tem o lado do pai e a mãe de fazer o seu papel, mas aqui a gente está falando principalmente desse lado, né? A gente aprende a viver com outras pessoas por meio do relacionamento com os pais. Com eles é que a gente aprende a primeira noção de autoridade. Existe alguém com autoridade sobre mim aqui. Com os pais a gente aprende então sobre respeito e obediência, e se forem boas famílias e bons pais, a gente também aprende sobre amor e sobre proteção, sem dúvida nenhuma. Uma família fortemente estabelecida, ela é o principal bloco de construção de uma sociedade. É por isso que, com tanta veemência, tenta se atacar justamente ela para a destituição ou a degradação de uma sociedade. Sem confiança e sem respeito mútuo não se constrói nenhuma sociedade civilizada ou próspera. E isso tem que ser ensinado, confiança e respeito mútuo, isso é ensinado, aprendido onde? Na família. A família como esse bloquinho de construção de uma sociedade maior, uma microsociedade. Ou como Kevin DeYoung diz, a família é uma incubadora da vida em sociedade. Por isso é essencial que a gente perceba que o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele é maior, ele é muito maior do que simplesmente repetir o 5º mandamento em tom de ameaça para criancinhas que não querem colocar meia no cesto de roupa suja. É muito mais, vai mais além do que isso, é muito mais além, e a sua importância reside em algo que que transcende esses momentos cotidianos de obediência em casa, sem os quais não se constrói a ideia maior. Então, ao migrar dos mandamentos que tratam do nosso relacionamento com Deus para os que alinham o nosso amor ao próximo, a mensagem já é clara. Amar ao próximo começa com honrar seu pai e sua mãe. Amar ao próximo começa com honrar seu pai e a sua mãe. Talvez vocês já tenham visto aquele meme muito divulgado na época de grandes protestos políticos e sociais, que diz que todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mamãe a lavar a louça. E é mais ou menos isso, mais ou menos essa a ideia. Você quer mudar o mundo, você quer amar o próximo, quer fazer a diferença, comece em casa, obedecendo e honrando seu pai e a sua mãe. E aqui eu quero novamente recomendar um livro que eu falei na semana passada, um livrinho muito, muito bom. Eu falei acho que no final da live anterior, né? Que é o livro publicado pela editora Trinitas. Eu não tenho ele físico, eu tenho um e-book que se chama O Mandamento Esquecido. Eu coloquei ontem nos stories também. Editora Trinitas. O Mandamento Esquecido, de autoria do Tim Challies. Muito bom, leiturinha rápida, porque é um livro pequeno mesmo. Se você for do início ao fim, em 1 hora e meia no máximo, você termina. Uma leitura muito rica, muito prática. E o Tim Challies, eu vou usar bastante ele aqui, complementando e trazendo ideias interessantes que ele aborda, que o Kevin DeYoung não trouxe na sua perspectiva, até por ter um capítulo só. Para tratar dele, ele traz a ideia, o Tim Challies, nesse mandamento esquecido, do quanto esse mandamento com frequência é deixado de lado por adultos, que o encaram como sendo um mandamento voltado exclusivamente para criança. Então, realmente, bela leitura essa daí. Ele considera, inclusive, diferenças culturais no trato com a geração mais idosa, já que o foco do livro é o 5º mandamento a partir da perspectiva de segui-lo como filhos adultos. Então ele traz essas diferenças culturais, mostrando quanto, inclusive, a gente pode aprender com culturas diferentes sobre o que verdadeiramente honrar significa. Ao invés de seguir o fluxo da cultura em que a gente está inserido, sem avaliar criticamente se o que a gente está fazendo, porque todo mundo faz, realmente é honra aos pais. Enfim, um belo livrinho, recomendo. Mas vamos lá.
esse breve parênteses aqui sobre esse livro também foi para mostrar a importância dele, desse quinto mandamento. Mas pela Bíblia mesmo, inclusive, você já percebe o quanto a honra ao pai e à mãe era um assunto sério. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Provérbios, trechos e mais trechos só nesses livros mostram para nós que amaldiçoar o pai e a mãe era algo passível de morte. No Novo Testamento, isso se transformou, né? Essas infrações dessa natureza foram transpostas para o contexto de uma disciplina eclesiástica, no contexto da igreja. Mas o ponto permanece e precisa ficar claro para nós. Desonrar o pai e mãe era e é algo muito sério. Desonrar os pais era e é algo sério. Então, para falar sobre esse mandamento, a gente vai seguir a proposta que o Kevin DeYoung usa no capítulo e falar de 4 questões principais, às vezes complementada pelo livrinho do Tim Challies, tá bom? Então, a gente vai ver o que significa honrar os pais, quais os limites para honrar os pais, por que honrar os pais e, por último, como fazer isso na prática, bom? Então, o que significa, quais os limites, por que e como. Comecemos então. O que significa honrar os pais? O Tim Challies vai colocar de uma forma bem interessante que a ordem do mandamento precisa ser bem compreendida para que não haja equívocos na forma de cumprir esse mandamento. O mandamento não é obedeça a teu pai e tua mãe. O mandamento não é esse. O mandamento é honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E honrar significa dar crédito ou merecimento, exaltar, levar às alturas. Honra teu pai e tua mãe. Para Calvino, e aí é o Kevin DeYoung citando e desenvolvendo essa ideia, a honra, para honra teu pai e tua mãe, honrar exige 3 coisas. Exige reverência, obediência e gratidão. Obedecer, então, é parte da honra, mas não se limita a isso. A gente deve honrar o pai e a mãe porque receber o título de mãe ou de pai é ser designado para um ofício que é muito valioso e muito relevante. Ser pai e mãe é algo importante. Por isso nós devemos reverenciar. Uma das coisas que são inerentes à honra aqui colocadas. Nós devemos reverenciar como uma forma de honra porque pai e mãe têm uma posição de importância. Eles têm um título, digamos assim, extremamente valioso, dado a Deus por eles, para nós, que é extremamente valioso para Deus. Nós não reverenciamos, então, simplesmente ou necessariamente porque eles merecem. Não é questão de merecimento, e sim de posição. Não é questão de merecimento, e sim de posição. O mandamento não é honra teu pai e tua mãe se eles forem gente boa, te darem o que você precisa, tal. É honra o teu pai e tua mãe. Por uma questão de posição, muito mais do que de merecimento. E a gente vai entrar em questões difíceis no final, tá bom? Mas a ordem é essa, o mandamento é esse. Por causa da posição de autoridade que Deus concedeu para os pais. Nós reverenciamos porque a posição dos pais é de autoridade. E honrar, então, é respeitar ou considerar em elevada posição, porque eles são autoridade, posição, tá? Falamos, então, sobre reverência, que é voltada para a questão de posição. A obediência, que também faz parte da honra ao pai e à mãe, significa fazer o que os nossos pais dizem que devemos fazer, enquanto nós fazemos parte do mesmo lar. E isso é algo a ser considerado. A obediência, como parte da honra, ela é exigida de filhos que ainda estão debaixo da autoridade direta e imediata dos seus pais. Quando nós não moramos mais com os nossos pais, nós não lhe devemos mais obediência, mas honra sim. Mas não mais em forma de obediência. Embora, muitas vezes, é muito prudente da nossa parte, e a gente age com sabedoria, como a gente vai ver mais no final, quando a gente procura, sim, a sabedoria dos nossos pais para conselhos. E também a prudência, muitas vezes, seguir esses conselhos. Mas, em última análise, ao ouvir os conselhos dos pais, como adultos, e optar por não seguir, isso já não implica em desonra ou desobediência, uma vez que os filhos não estão mais sujeitos aos seus pais. Aos filhos criança, adolescente, etc., né, cabe obediência. E isso é claro que implica, se cabe aos filhos criança e adolescente obediência, isso também implica que tem alguém que está dando instrução, certo? Que é o papel do pai. Não é simplesmente obedecer, mas obedecer o quê? Se o pai é meu amigão.
Obedecer o quê? Se a mãe é minha melhor amiga e não passa instrução, não dá ordem. Então, a destituição que tem havido em relação a essa posição dos pais na família é algo muito sutil, em que se começou a falar muito sobre o relacionamento pai e filho como relacionamento de meu amigão. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. É claro que você pode ser um amigo dos seus filhos, mas você não é. Não é, em primeiro lugar. Não é esse o seu principal papel, né? Isso é uma coisa que muitas vezes choca, mas que é muito claro e que concede uma ordem e uma proteção em casa para os filhos muito grande, quando eles reconhecem os pais pela posição que Deus deu para eles, de autoridade. E muitas vezes os pais também precisam se lembrar disso, que são autoridade e que não dá para exigir obediência dos filhos se a gente não está dando instrução e instruindo os filhos em relação ao que eles têm que fazer. Certo? Então, dar ordens e instruir os filhos. Nós não podemos, como pais, esperar que as crianças descubram as coisas por elas mesmas. Nós lhe damos ordens, e porque nós lhe damos ordens, nós esperamos obediência, pela posição que temos como pais. Então, reverência, obediência, mas honrar os pais também significa, além da reverência e da obediência, gratidão. Lembra que Calvino colocou? Reverência, obediência e gratidão. E aqui eu vou ser literal ao citar o Kevin DeYoung, porque eu não poderia concordar mais com ele da forma como ele descreve e destrincha essa ideia. A gratidão é uma das principais maneiras pelas quais nós podemos honrar os nossos pais. Eu não entendia quando era criança, mas hoje eu entendo que a vida de um pai e mãe é um sacrifício constante. É alegre, mas é uma dedicação sacrificial de tudo. Dinheiro, tempo, energia, desejo, sono, muitas vezes lágrimas. É um ofício e responsabilidade que exigem grande dedicação. E uma das maneiras pelas quais a gente pode mostrar honra àqueles que se sacrificaram tanto por nós é simplesmente sermos gratos. Ser pai e mãe exige demais, exige muito, é feito com alegria, exige demais. Então, uma forma de honra é demonstrar gratidão por esse sacrifício que é feito ao longo de anos. Então, formas de honrar os pais: reverência, obediência e gratidão. Existem limites para honrar os pais? Existem limites para honrar os pais? Sim, existem limites para honrar os pais. A autoridade, ela não pode ser abusiva. E nesse sentido, Atos capítulo 5 nos dá o padrão. A nossa autoridade final é Deus. A nossa autoridade final é Deus. Se seus pais lhe ordenarem que você faça o que Deus proíbe, ou se eles proíbem que você faça o que Deus ordena, você não pode e nem deve obedecer. Ainda assim, como Kevin DeYoung e o Tim Challies colocam com muita sabedoria, ainda assim, é possível ser respeitoso e honrar os seus pais, ainda que eles estejam te pedindo algo que eles não têm autoridade para pedir, porque a sua autoridade final é Deus. Então, existem sim limites para a autoridade, mesmo se os seus pais te pedem para fazer algo que você sabe que não deve fazer, porque Deus proíbe ou porque eles estão proibindo que você faça algo que Deus ordena, você não deve obedecer. Mas ainda assim, considerando a honra como algo que vai além da obediência, é possível desobedecer sem ser respeitoso quando este é o contexto. Então, esse é um limite, como a gente já viu, filhos adultos não devem aos pais a mesma obediência de quando eles eram pequenos. O padrão está lá em Gênesis, repetido depois em Mateus 19. Um homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Mesmo no mundo antigo, na verdade, quando as pessoas muitas vezes casavam e viviam literalmente debaixo do mesmo teto, ou então moravam muito próximos uns dos outros, existia uma ruptura, uma quebra, uma nova unidade é formada. Não é uma separação completa, mas é uma mudança no relacionamento. E na nossa cultura hoje, o sair de casa, ele estabelece esse mesmo tipo de ruptura. Ou seja, adolescente não tem vez de achar que o mandamento não envolve obediência para eles. A gente acostumou a pensar, e eu falei inclusive isso em aula esses dias, quando eu estava falando sobre adolescência para os meus alunos, e também a gente falou no clube na semana passada, esse assunto parece estar me perseguindo, que os adolescentes, a gente costuma falar culturalmente que todo adolescente vai passar por uma fase de desobediência, por uma fase de rebeldia, e que isso é normal, é uma característica deles. Uma rebeldia, são os aborrecentes, enfim, chame como quiser.
Só que a verdade que eu tenho visto cada vez mais na nossa cultura é que quanto mais a gente fala isso, mais isso acontece. A gente vai colocando essa ideia na cabeça deles de tal forma, falando sobre adolescência para quem quiser ouvir, de tal forma que vai ser assim mesmo, que eles ficam chatos, que eles não querem saber de nada, que eles não vão obedecer, que eles são aborrecentes. E a gente fala isso o tempo inteiro e depois a gente espera que eles vão se comportar de uma maneira diferente. É praticamente a gente que planta a ideia na cabeça deles. E aí fica difícil, né? Com certeza, o adolescente ele está migrando para a vida adulta, verdade. Ele precisa se desenvolver, criar autonomia, verdade. Mas isso não significa desrespeito, rebeldia, teimosia ou desobediência. Se na adolescência o filho chega num ponto que começa a pensar que talvez os seus pais não sejam lá essas coisas, que talvez eles saibam mais e que, na verdade, talvez não, talvez, com certeza eu sei muito mais do que eles, é nessa hora que os adolescentes precisam, talvez mais do que nunca, do seu pai e da sua mãe, incentivando, amando e estabelecendo os limites apropriados, como o Kevin DeYoung bem coloca, estabelecendo os limites apropriados para que eles sejam protegidos dos seus próprios impulsos. Então, fecha parênteses aqui, um breve parênteses sobre a adolescência. É preciso a gente entender que existem limites para honrar os pais. E filhos que são sustentados por eles, estão debaixo da autoridade dos seus pais, devem demonstrar honra por meio de obediência total. A não ser que a autoridade seja abusiva, como a gente acabou de ver, tá bom? Então, existem limites? Sim, existem. Por que honrar os pais? Por que eu tenho que honrar os pais? E aí Efésios 6:1 vai nos dizer por que nós temos que fazer isso. Efésios 6:1. Na verdade, Efésios 6:1 e um outro trecho, mas a gente vai começar por ele. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. No Senhor. Por que eu preciso honrar os pais? Porque faz parte da nossa devoção. Nós mostramos Jesus quando nós honramos os nossos pais. E nós fazemos isso ainda mais quando nós honramos os nossos pais nas suas falhas, nos seus deslizes e nos seus pecados. Nós fazemos isso, mostramos isso de uma forma real quando honramos os nossos pais, mesmo quando eles não são cristãos. A nossa obediência e devoção a Cristo é que nos leva a obedecer e honrar os nossos pais, e não os próprios méritos que eles têm. É a nossa submissão, obediência e devoção a Cristo em primeiro lugar que faz com que a gente tenha a capacitação e a força para honrar os nossos pais e não o merecimento deles, como a gente viu logo no começo, tá? É claro que existem muitos que nós vamos considerar que realmente são dignos ou merecedores, se assim podemos dizer, mas existem aqueles que não também. Existem pais, a gente não quer negar essa realidade, que abandonaram seus filhos, que os criaram à revelia, e ainda assim a Bíblia nos ordena, e em Cristo nós temos a força para, e o mandamento de honrar os nossos pais no Senhor, não pelos próprios méritos que eles tenham ou não. Quem honrou os seus pais? Jesus. Jesus honrou seus pais sem nunca tê-los desobedecido. Lucas 2,51 traz esse relato de Jesus tendo obedecido plenamente os seus pais, de uma forma como nós não conseguimos fazer. Mas em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, nós somos capazes de e temos a força para. Uma outra coisa importante para a gente considerar em relação a porquê, além do fato de ser no Senhor, como prova como manifestação da nossa devoção, a gente precisa considerar também que este mandamento é o primeiro mandamento com promessa. O Efésios 6 continua no versículo 2 dizendo isso, mas se você for lá para Êxodo mesmo e fazer a leitura completa do versículo que fala desse mandamento, Êxodo 20:12 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Promessa. Essa promessa, só para deixar bem claro aqui, né? Ela não está querendo dizer que se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai viver até os 115 anos de idade. Não é isso. Não é isso que esse mandamento quer dizer. Para que os teus dias sejam longos na terra que o Senhor teu Deus te dá. Dias longos na terra significam vida abundante. Vida abundante.
Em outras palavras, se você quiser aproveitar ao máximo as bênçãos que Deus tem para você, honra teu pai e tua mãe. Se você quiser aproveitar ao máximo e desfrutar ao máximo daquilo que Deus tem para você, honra o teu pai e tua mãe. Então, é uma recompensa, isso mesmo. Só que vai além de ser uma recompensa, é uma promessa. Você quer ter uma vida plena e frutífera por aqui? Seu ponto de partida é: comece ouvindo, obedecendo e honrando seus pais. Comece ouvindo, obedecendo e honrando seus pais. Lembra do meme? Quer mudar o mundo? Começa lavando a louça. Começa arrumando a cama. Começa ouvindo, honrando e obedecendo seus pais. Esse é um mandamento, uma exortação muito clara para muitos de nós. Muito contundente também e muito real da gente ver o quanto isso é verdade e o quanto muitas vezes nós encaramos esse mandamento como algo que é específico para uma outra idade que já não é a idade da vida adulta, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. E caminhando aqui para a última parte, como obedecer esse mandamento? Como que eu faço isso? É aquela história, né? Ok, entendi o princípio, entendi como, mas me traz a prática, né? Meu marido é muito assim. Falei, como que é na prática? Então, sejamos práticos. Como que eu honro o pai e a mãe na prática? Ou talvez a pergunta seja, como que eu guardo o 5º mandamento de forma apropriada? A primeira coisa que a gente precisa reconhecer aqui, mas depois a gente volta para o relacionamento pai e mãe, mas é importante deixar isso claro, é que esse 5º mandamento, ele se estende para além da relação com os pais. Lembra da história da transição? Você começa honrando o pai e a mãe. Se você não honra pai e mãe, você não vai honrar os demais. Começa por ela. É uma relação fundamental, mas vai além. Vai além disso. O 5º mandamento, ele não é só sobre pais e filhos, mas esse é um relacionamento modelo para qualquer outro relacionamento de autoridade que a gente tem na nossa vida. Para qualquer outro relacionamento de autoridade que nós temos na nossa vida. Temer a Deus envolve honrar e respeitar os nossos governantes. Devemos estar sujeitos às autoridades governamentais, mesmo aquelas em quem nós não votamos, mesmo aquelas em quem nós não conseguimos acreditar que foram eleitas. Nós estamos sujeitas a elas. Mesmo quando nós somos críticos de autoridades, nós devemos e podemos fazer isso de uma forma respeitosa em relação ao cargo e posição que ocupam. Lembra que a questão de honra não é questão de merecimento e sim de posição e autoridade? Respeitosamente por conta do cargo e da posição que essas pessoas ocupam. E aí, como Kevin DeYoung bem coloca também, às vezes como um grande meio de graça e outras vezes como um meio de julgamento. Então, nós podemos fazer isso e devemos ser críticos das autoridades sem esquecer que devemos fazer isso de forma respeitosa em relação ao cargo e posição que elas ocupam. Bom, isso diz respeito ao relacionamento com os pais, mas isso extrapola para outros relacionamentos de autoridade, isso é fundamental. Mas no que diz respeito ao pai e mãe mesmo, como nós podemos demonstrar honra como filhos adultos? Filhos adultos, agora estou falando para adultos. Eu sei que tem criança que me escuta também, crianças têm que obedecer. Tem que obedecer. Agora eu tô falando com os adultos, como que a gente demonstra honra com o pai e mãe. Aliás, isso me lembra que esses dias eu comecei a ensinar os 10 mandamentos para as crianças a caminho da escola, e aí a gente tava conversando, qual é o primeiro? Eu expliquei o primeiro. Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? Aí, chegou no quarto, eles quiseram entender a questão do sábado, como assim, descanso na igreja, mas e a pandemia, tal, não sei o quê. Aí depois desse, a Esther perguntou, e o 5º mandamento, qual que é? Aí eu falei, o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Aí ficou um silêncio no banco de trás, aí os dois, sabia. Isso é muito engraçado. Sabia que ela ia dar um jeito, sabia que ela ia vir com essa. Eu falei, não é a mamãe não, tá escrito lá, vou mostrar. Muito engraçado. Mas enfim, as crianças, é isso aí. Agora vamos pensar em honra, pensando no relacionamento com os adultos. Como que a gente demonstra honra? Perdoando, em primeiro lugar. Perdoando. Talvez uma das formas mais importantes de expressar honra para os nossos pais seja essa. Não existe pai perfeito. Não existe mãe perfeita. Eu não sou uma mãe perfeita. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. Os nossos pais, eles pecam contra nós. Nossos pais tomam decisões erradas. Eles têm expectativas irreais sobre nós. Eles dizem ou fazem coisas que nos machucam em graus muito variados.
Por isso, muitos adultos podem chegar na vida adulta, né? Muitos filhos podem chegar na vida adulta amargurados contra os seus pais, incapazes de perdoar os erros, incapazes de perdoar os pecados dos pais. Nós podemos honrar os nossos pais, perdoando os nossos pais, concedendo-lhes perdão, também pedindo perdão, mas concedendo-lhes perdão também. E isso só é possível quando a gente serve e imita um Salvador que perdoa. Quando a gente serve e imita um Salvador que perdoa, quem somos nós para nos amargurarmos e nos recusarmos a perdoar os nossos pais? Porque Cristo nos perdoa. Quem somos nós para negar perdão para eles? Quem somos nós para não pedir perdão também? Mas uma das formas em que nós podemos honrá-los vem por meio do perdão. Eles vão errar, eles erram, e nós podemos e devemos perdoar como uma forma de honra. Perdão, primeira coisa. Segunda forma de honrar os nossos pais, falando bem deles e se recusando a falar mal deles. Nós devemos falar bem dos nossos pais. Devemos falar bem deles enquanto eles estiverem vivos, devemos falar bem deles depois que eles estiverem falecidos também. Nós precisamos falar bem deles para os nossos filhos, falar bem deles para os nossos cônjuges, para os nossos irmãos, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Nós devemos falar bem deles, modelando um tipo de honra e de respeito que é contracultural, algo que tem sumido. Falar bem dos pais, elogiar os pais, honrar os pais por meio dessa manifestação. A gente deve considerar isso com seriedade. Fale bem dos seus pais. Se recuse a falar mal deles. Fale bem dos seus pais, se recuse a falar mal deles. Elogie os seus pais. Elogie os seus pais publicamente e no privado também. O Tim Keller ressalta isso quando ele diz que é muito importante dar crédito aos pais em tudo que for possível. E ele diz o seguinte: você não sabe o quão crucial é dizer algo como, sabe, tudo o que eu realmente aprendi sobre guardar dinheiro, por exemplo, eu aprendi com você. Eu aprendi com você. São medidas simples, mas que dão honra aos pais. A gente pode fazer isso publicamente, a gente pode fazer isso no privado, a gente pode fazer isso das duas formas. Manter os pais em elevada estima, se recusando a falar mal deles, falando bem deles, elogiando-os em público ou em particular. Outra forma, isso veio tudo daquele livrinho do Tim Keller, gente, estou falando que o livrinho é bom. Busque a sabedoria deles. A Bíblia sempre nos alerta que aqueles que viveram vidas mais longevas, mais longas, geralmente acumularam mais sabedoria, maior sabedoria. Por isso, a gente faz bem, e é uma forma de honrar os nossos pais, buscar conselhos com eles, ouvir a opinião deles. E aí o Tim Keller bem destaca que em algumas culturas isso é o esperado, enquanto que outras parece que você é um perdedor se você for pedir conselho para alguém mais velho. Mas a sabedoria bíblica, quando as culturas dizem coisas diferentes, a sabedoria bíblica deve imperar. Ela tem que ter precedência sobre normas culturais. E nesse caso, buscar a ajuda dos pais por meio de conselhos ou da sabedoria deles é honrar os nossos pais. Mesmo se no fim de tudo, a gente não puder seguir esses conselhos. Mas a gente demonstra honra aos nossos pais quando a gente busca a sabedoria deles. Por último, mantenha contato. Mantenha contato. Significa manter contato. E é muito precioso você manter contato com seus pais. Pega o telefone, manda uma mensagem, manda uma foto, faz contato, notícias, contato, mantenha contato, mantenha contato. A vida atropela a gente em fases diferentes e de formas muito diferentes, o que pode fazer com que o contato assuma, sim, características diferentes ao longo do tempo. Mas mantenha contato, mostre-se presente, zeloso e cuidadoso. Disposto a ajudar no que for necessário, buscando sabedoria, procurando, estando por perto, ainda que não fisicamente. Algumas formas, então, muito práticas em que a gente pode demonstrar honra aos nossos pais, a quem não devemos mais a obediência imediata ou autoritativa, né? E aí, caminhando para o fim, gente, agora eu tô terminando mesmo. Eu não poderia deixar de abordar esse assunto sem considerar que talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, legal, Naná, fácil dizer, os seus pais não são iguais aos meus. Fácil dizer, seus pais não são como os meus. E aí eu te pergunto o seguinte, e quando os pais foram abusivos? Porque eles existem. E quando os pais abandonaram os seus filhos? Porque eles existem. E quando eles tiveram vidas totalmente indignas?
Eu também devo honra a um pai assim? Eu devo honrar o pai e a mãe nessa situação de abandono, de abuso? E aí não é a minha intenção em 5 minutinhos esgotar esse assunto. Esse é um assunto muito complexo. Eu não quero realmente abordá-lo integralmente, nem sugerir uma solução definitiva para isso aqui. Mas talvez fornecer algum direcionamento para questões também complexas que envolvem honrar o pai e mãe e que a gente não pode negar que existe. Não pode colocar embaixo do tapete e só ficar com a parte bela, em que é fácil, entre aspas, obedecer. O Tim Challies diz para nós que esse é um mandamento sem cláusula de exceção. Ou seja, não existe uma situação na qual você não deva cumprir o 5º mandamento. Não existe uma situação na qual você não possa cumprir o 5º mandamento. Mas algumas distinções podem ajudar. Algumas distinções podem ajudar. Primeira, lembre-se que esse mandamento ele requer honra e não obediência. Ou seja, como a gente já viu, ainda que os pais peçam para você pecar, você pode e deve desobedecê-los, mas é possível fazer isso sem desonrar. É possível fazer isso sem desonrá-los. Então é importante a gente fazer uma distinção entre honra e obediência. Já fizemos e reforço isso aqui no sentido do relacionamento com pais difíceis, com pais em que esse relacionamento ele é complicado, difícil, ruim. Um outro ponto é que além de honra e obediência serem distintos, nós também devemos distinguir pessoa e posição, como também já falamos aqui. Honrar a posição que Deus colocou aos nossos pais, e é Deus quem institui, foi Deus quem nos deu os pais que temos. É Deus quem institui as autoridades sobre nós. Então, honrar a posição que Deus colocou para os nossos pais é possível para nós, mesmo quando nós não encontrarmos nada digno na pessoa, porque nós honramos a posição e não a pessoa. Como eu faço isso na prática numa situação dessa? Por exemplo, evitar falar mal deles. Evitar falar mal deles por causa da posição que eles ocupam. Você pode ter todos os motivos, você pode estar inclusive certo em todos eles, mas você demonstra honra para os seus pais quando você evita falar mal deles. Uma outra distinção importante é a distinção entre honra e relacionamento. Honra e relacionamento são diferentes. Em alguns casos, a situação é tão deplorável que o filho precisa se afastar dos pais. Filhos adultos, eles não são biblicamente obrigados a ter um relacionamento próximo com pais que abusaram deles, sexualmente, fisicamente, como seja. Filhos adultos não são biblicamente obrigados a ter um relacionamento próximo com pais que abusaram sexualmente deles no passado e permanecem impenitentes, né? Nesse sentido aqui. Mas ele ainda pode honrar o seu pai, perdoando os seus pais. Ele ainda pode honrar os seus pais, evitando amargura crescendo no seu coração. É muito mais complexo, tem muito mais para se dizer sobre isso, mas é um norte do quanto um mandamento que não contém cláusulas de exceção, quando a gente olha para ele debaixo da autoridade de Deus, nós temos formas em que nós podemos cumpri-lo quando a gente entende o que ele realmente significa. Honrar também não significa concordar e apoiar crenças ou comportamentos odiosos, ou acobertar pecados. Aqueles que sofreram abuso, por exemplo, eles não vão desonrar os seus pais se eles tornarem esse abuso conhecido não só na igreja, mas também legalmente. Enfim, são questões complexas, sem dúvida, que precisam ser pensadas e avaliadas com cuidado. Podem ser perigosas. Honra envolve reverência, obediência e gratidão. Casos difíceis não podem ser negados. Não podemos simplesmente colocar uma coberta ali porque a gente não sabe o que fazer nesses casos e dizer que então muda de assunto. Mas nós precisamos sim trazer esses casos à luz e pensar nesse quadro maior, em que o mandamento não tem cláusulas de exceção, mas a sua manifestação pode ser diferente por conta da própria circunstância. Bom? E para terminar, hoje eu me empolguei aqui, falei bastante. Se você não tem filhos, ou se você não tem pais vivos, ou se você não conhece os seus pais, não sabe onde eles estão, você guarda esse mandamento quando você ama a família de Deus. Veja o que Jesus diz lá em Lucas 8, 21. Lucas 8, 21. Diz o seguinte. Lucas 8, 21. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam.
Graus de parentesco, gente, são comuns em trechos da Bíblia no Novo Testamento. Nós temos irmãos e irmãs. Nós temos pais espirituais. Há oportunidades para todos nós seguirmos esse mandamento. Nós temos um Pai Celestial para honrar. Nós temos a família de Deus para amar e para servir. Tendo a honra aos pais como um ponto de partida para amar o próximo, nós alinhamos o nosso relacionamento com a autoridade, se viável, começando dentro da nossa família. E isso vai alinhar, então, o nosso relacionamento com os demais. Amém? Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, nos faça entender com clareza o que o quinto mandamento significa, que a gente reconheça a importância disso e busque formas práticas, porque nós vimos algumas e elas são práticas, são viáveis, de honrar os nossos pais em qualquer momento da vida que nós tivermos. Recomendo mais uma vez a leitura desse livrinho, O Mandamento Esquecido, um livrinho muito bom. E é isso aí, tá bom? Semana que vem estaremos de volta com o sexto mandamento. Semana que vem, sexto mandamento, não matarás. E eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Gostaria de pedir oração de vocês para a live da semana que vem. Eu agradeço toda vez que recebo mensagens de vocês colocando o quanto vocês têm orado por mim, o quanto vocês têm me mantido em oração em relação ao preparo desses materiais. E hoje eu estou pedindo intencionalmente a vocês que orem por sabedoria para a próxima live, tá bom? É um estudo que vai tratar de um tema delicado. Existem possibilidades e possibilidades na condução. Não parece um mandamento que, beleza, não matarás, entendi o que significa, mas tem desdobramentos que são muito relevantes para a nossa cultura e eu não quero fazê-los de forma leviana ou com pouco estudo. Então, por favor, orem por mim, tá bom? E estão pedindo o nome do livro, a Carla já colocou ali, O Mandamento Esquecido. O Mandamento Esquecido. Deixa eu ver se... Não, não tenho. Eu não tenho. Nem o iPad tá aqui para eu mostrar a capa. É um livrinho laranjinha. Eu compartilho de novo nos stories para vocês. O Mandamento Esquecido, editora Trinitas. Tim Chellis. Belo livro. Um livrão pequenininho. Belo livro, rapidinho de ler, muito útil para nós. Certo? Boa Páscoa para todo mundo. Podemos louvar e agradecer a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele vive, nós podemos crer que essa pandemia e que qualquer outra coisa não está fora do controle de Deus. E nós podemos crer que Ele virá e nos levará para uma eternidade sem sofrimento. Graças a Deus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. Boa Páscoa para todo mundo, comemorem em família. Liguem para os seus pais se você não pode ou não vai passar com eles, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.